Para fazer uma análise sobre a situação dos rios no estado, a gente faz conexão agora com o Fernando Dornelles, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental. Fernando, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Conexão Record News. Para a gente entender, né, a situação atual do rio Guaíba, você classificaria de qual forma? É uma situação boa, né, diante de tudo que a gente viu nas últimas semanas, ou ainda é preocupante? Bem, boa tarde. A situação é menos grave agora porque a situação que a gente teve foi exclusivamente causada pelo vento sul, que atuou desde ontem à noite com a entrada da frente fria e elevou o nível do Guaíba em torno de 40, 43 centímetros. Agora já rebaixou, né? O vento cessou, ele já começou a baixar, agora a gente está 6 centímetros acima da cota de inundação apenas. E a gente não teve precipitações significativas nos rios que contribuem para o Guaíba, então a gente segue nessa tendência de descida gradual do Guaíba. Existem tecnologias, né, que não estão hoje empregadas em relação ao Guaíba ou outros rios do Rio Grande do Sul, mas que poderiam ser utilizadas para a gente tentar amenizar essa questão toda dos alagamentos no entorno? Bem, está falando então estruturais, né? Então, quando a gente fala em obras estruturais, a gente tem reservatórios, pensa em desassoreamento de rios, pensa em abertura de canais, né? Bem, isso daí são obras bastante grandes para a gente lidar com essa quantidade de água que foi esse tipo de chuva que causou essa grande inundação, não só em Porto Alegre, em várias cidades do Rio Grande do Sul. E a gente tentar controlar isso daí já é uma coisa que não se pensa mais, né? A gente tem mais pensado em zoneamento, a gente pensar onde que a água atinge e a gente ter determinados usos do território. Então, abrindo mão, né, dessas grandes obras. A viabilidade delas, né, a viabilidade é muito pequena, porque numa análise fria, né, o que o reservatório vai fazer? Ele vai acumular água em um determinado ponto do território, enquanto a gente vai ter outros territórios sem a inundação, né? Então veja como que dá isso daí, né? Um município que vai conseguir se proteger, enquanto o outro vai ter uma inundação muito pior, porque vai da zona de inundação de um reservatório, né? Então, reservatórios, além deles serem enormes, deveriam ficar a maior parte do tempo vazios, esperando essa chegada, né, da onda de cheia. Pouca viabilidade. Outra coisa que tem se falado, né, é a abertura de canais ali na Laguna dos Patos, naquela restinga, naquele estreitamento de terra que a gente tem entre a Laguna dos Patos e o oceano, para drenar essa água. Bem, a gente está falando de uma laguna onde a gente tem a declividade ao longo desses 260 quilômetros de laguna é muito pequena. O nível é regido pelos ventos e junto lá de Rio Grande, também pelo nível das marés meteorológicas e marés astronômicas. Então, além da gente ter muito tempo, a água que sai por lá, né, ela... o pico, quando a gente observa um pico de vazão em Porto Alegre, ele leva de 7 a 10 dias para chegar lá ao sul dessa laguna. Então, a gente está falando de uma massa de água muito grande que tem uma grande inércia hidráulica. Então, os efeitos esperados hidraulicamente falando, né, são muito pequenos. Uma obra de grande, uma obra que vai ficar junto ao oceano, que tem vários problemas de salinização, vários riscos, né, e pronto para pesca e agricultura. Fernando, é claro que a gente sabe que diante dessa tragédia, algumas famílias vão se mudar dessas regiões. Nós ouvimos muitos relatos assim, né, ao longo desses últimos dias, mas não é a realidade de todos, uma vez que as pessoas levaram anos, uma vida inteira para construir o seu patrimônio e não conseguem simplesmente da noite para o dia deixar essas regiões, uma vez inclusive que haverá uma dificuldade em vender esses imóveis justamente porque eles estão em agora uma área de risco, né? Agora, pensando nisso, a gente pode melhorar os sistemas de alerta para que a população consiga deixar essas regiões o quanto antes, né? Acho que esse é um dos aprendizados dessa tragédia que nós estamos acompanhando. Bem, eu aproveito então essa pergunta aí vem bem para
como estava respondendo antes, medidas que a gente possa controlar. Aqui a região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem exceção, né? Os diques, o muro da Mauá são sistemas que protegem contra a elevação desses níveis. Aplicável aqui, onde o rio ele sobe, né? Digamos assim, ele é um pouco mais comportado, ele sobe 3, 4 metros, diferente tem lá no Vale do Taquari, lá é um rio que subiu da cota 13 para a cota 33, ou seja, uma elevação de 20 metros. Lá não viabiliza, não existe a condição da gente construir um dique com essa altura toda para proteger a cidade. Então lá a gente tem que necessariamente fazer saneamento urbano e tentar remover agora aquelas edificações, aquelas pessoas que ocupavam, né, o digo porque agora boa parte das casas que estavam dentro da zona de passagem, de cheia, que a gente chama, onde a gente tem grandes velocidades, profundidades, as casas foram destruídas nesse evento, né? Então agora um reordenamento urbano para que essas pessoas que ocupavam essa área encontrem locais mais altos, né? E também a gente tem que cuidar de ficar numa zona de risco de deslizamento, que foram dois desastres que a gente teve. Já os moradores da região metropolitana, onde eles são protegidos por dique, mas os diques falharam, tanto por ruptura quanto por extravasamento, por o dique não estar na cota, né? Eu acho que agora ficou um grande aprendizado e tem conta, né, que é uma estrutura que precisa ter periodicamente vistorias e precisa ter manutenção. Ela tem que estar preparada, a gente quando vai acontecer isso outra vez. Então a gente tem que estar a gente tem que estar com isso daí preparado. É como se a gente tivesse, né, andar com o step furado, né? A gente sempre está precavido, a gente sempre mantém o step calibrado, né, para ser usado. Fernando, muito obrigado pela sua análise aqui no Conexão Record News e até uma próxima. Uma boa tarde. Boa tarde.